Novembro de 2022, o Brasil tinha acabado de decidir a eleição mais polarizada da história recente. E no primeiro pregão, depois do segundo turno, o mercado financeiro fez o que ele sempre faz, tentou transformar o discurso em preço. Na época, viralizou a fala de uma jornalista da CNN que foi pro telão mostrar as ações que estavam disparando com o resultado. Vocês lembram disso? Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. Sim. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. Você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Açaí, Renner, CVC, cada uma colada em uma promessa específica da campanha do presidente recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O povo ia voltar a comer picanha, se vestir bem, lotar aeroporto e todo mundo estava muito otimista com o kit da Bolsa Lula. Se você tivesse investido 10 mil reais naquelas 3 ações naquele mês, quanto você teria hoje? E se você tivesse ignorado isso e investido em outros ativos, qual seria a diferença? Eu vou te mostrar nesse vídeo o que aconteceu com esses papéis, por que o otimismo de quem entende de mercado virou prejuízo e o que esse episódio ensina sobre o jeito certo de montar uma carteira. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Quando os jornalistas mostram no telão as ações que estavam subindo na esteira da eleição, a lógica toda parecia fazer sentido no papel, porque pensem, um governo eleito, populista, prometendo transferência de renda e consumo aquecido deveria beneficiar exatamente aquelas empresas. E o âncora que dividia a bancada com a jornalista completou com a frase que mais envelheceu mal no mercado financeiro. E tem um aspecto, Dani, que é o seguinte, o mercado financeiro, os gestores, analistas, eles até têm um lado político, né? Tem uma preferência política, obviamente, como todo cidadão. Mas na hora de fazer negócio, o mercado financeiro tem uma coisa que não faz: rasgar dinheiro. Então os investidores estão se posicionando. E olha só, isso aqui não é um vídeo sobre política, é um vídeo sobre investimento. O que interessa não é quem ganhou a eleição, mas sim o que aconteceu com o dinheiro de quem tentou transformar uma narrativa em carteira. Vamos ver então o que aconteceu com cada ação? Eu peguei a rentabilidade de cada uma no fechamento de novembro de 2022, o mês do episódio, até hoje. E olha, eu estou usando o retorno ajustado, que já conta todos os dividendos reinvestidos, inclusive conta outros eventos corporativos, então ninguém pode reclamar da conta, tá? O Açaí, promessa da picanha, caiu 55%. A Renner, do Vestir Bem, caiu quase 25%. E a CVC, do aeroporto lotado, foi a pior das 3. Menos 77%. E um detalhe curioso é que mesmo que essa tese estivesse correta e as pessoas de fato procurassem voar mais e comprar mais picanha e se vestir melhor, nada disso teria sozinho garantido que as ações subissem. Porque entre a promessa política, o estímulo econômico trazido pelo governo e o lucro dessas empresas, existe um caminho enorme e nesse caminho tem uma taxa de juros que está há muito tempo operando em 2 dígitos. Tanto para o cliente conseguir parcelar mais à vontade as compras, mas também para as empresas conseguirem rolar dívida. Com juro real acima de 8% ao ano, o cliente pode até aparecer, mas o lucro nem tanto. Indo além dos números individuais, quanto teria rendido uma carteira teórica com as 3 ações do telão? Eu fiz isso criando um ETF da Bolsa Lula. As regras foram as seguintes: 10 mil reais investidos na Bolsa Lula em janeiro de 2023, efetivamente o início do governo, com participação em cada empresa de 33,3%. O retorno acumulado do portfólio foi de menos 43%. 10 mil reais investidos na carteira teriam virado pouco mais de 5 mil. Só que perder quase metade do dinheiro é só metade da história, porque o que importa mais que isso é o custo de oportunidade. O que teria acontecido se você tivesse colocado esse dinheiro em outro lugar? Vamos olhar para o que aconteceu com quem investiu só em CDI, com quem investiu em Ibovespa ou só em SP500 no mesmo período. No CDI, sem risco nenhum, os 10 mil virariam R$ 15.400. No Ibovespa, 15.800. E no SP500 em reais, mais de 19 mil reais. E olha só, a Bolsa Brasileira não foi a culpada não, porque a Bolsa Brasileira subiu 58% no período. Quem perdeu não foi quem investiu em Brasil, foi quem apostou numa narrativa sobre Brasil e apostou dinheiro todo em consumo cíclico. Lembra da frase que o jornalista disse sobre mercado não rasgar dinheiro?
Pois é, nisso ele acertou. O mercado todo desembarcou da tese do consumo cíclico quando a lua de mel com a narrativa acabou e a conta fiscal chegou, confirmando que esse tipo de ação é o primeiro a sofrer quando a inflação não dá trégua e quando a taxa de juros sufoca o poder de compra. Então o mercado errou quando fez o preço do kit Lula ter um pico depois da eleição? Não, ele só precificou a expectativa de um cenário de estímulos que acabou sendo atropelado pela realidade. É mais uma prova de que previsão de curto prazo não funciona, porque o futuro insiste em trazer coisas que não estavam no modelo de ninguém. Como, por exemplo, 2 meses depois daquele telão, estourou o caso Americanas, lembram? Um rombo contábil que ninguém estava esperando, de mais de 20 bilhões de reais, que nem os maiores bancos do país estavam prevendo e que fechou a torneira de crédito para o varejo inteiro. E a Selic, que o mercado inteiro esperava ver caindo ao longo de 2023, até caiu inicialmente, mas logo depois voltou a subir para os maiores níveis em quase 20 anos. A economia real agora, em 2026, depois que a euforia das eleições passou e as escolhas do governo ficaram mais evidentes tanto no dia a dia das empresas como no dia a dia das pessoas, traz uma realidade com agravantes importantes. O primeiro trimestre do ano bateu recorde histórico de pedidos de recuperação judicial no Brasil. Negócios que vendiam bem estão sendo sufocados pelo custo do dinheiro. O varejo, que seria o grande motor do kit Lula, vive uma crise grave, enfrentando números tão ruins que só ganham da pandemia. O Açaí chegou a registrar queda no volume das vendas das suas lojas no início do ano e reportou recentemente queda de quase 50% no lucro. E a CVC reportou um prejuízo na casa de 60 milhões de reais em um único trimestre e viu suas ações atingirem mínimas históricas na bolsa. A realidade macroeconômica simplesmente engoliu a promessa política. Previsão de curto prazo para ações funciona igual jogar uma moeda no ar. Às vezes você vai acertar e esse acerto é o que vai te convencer a jogar de novo, ignorando o tanto de vezes que você já perdeu. Se você quer investir em ações, é melhor fazer do jeito certo. Primeiro, ações são investimento para longo prazo. Só coloca dinheiro no que pode ficar aplicado por 10 anos ou mais, não aposta em teses curtas. Se o dinheiro tem data para ser usado antes disso, ele nem deveria estar em renda variável. Não porque bolsa é ruim, mas porque no curto prazo o preço ainda é muito dominado por narrativa e por humor de mercado. Exatamente o que você acabou de ver. É só no longo prazo que o lucro das empresas passa a mandar mais no caminho desse preço. Segundo, carteira se monta de cima para baixo, nunca de baixo para cima. A decisão mais importante da sua vida de investidor não é qual ação comprar, é quanto do seu patrimônio vai para a renda fixa e quanto vai para a renda variável. E isso quem define é principalmente o seu perfil de risco. Só depois de definidos esses percentuais maiores é que se escolhe o que entra em cada caixinha. Quem começou por qual ação vai subir depois da eleição, pulou as etapas que realmente protegem o patrimônio. E terceiro, dentro da renda variável, talvez escolher ações individuais nem seja para você. E eu digo isso porque eu já passei anos e anos escolhendo ações. É mais rentável e muito mais eficiente comprar o mercado inteiro de uma vez com diversificação automática embutida através de fundos passivos, especialmente fundos negociados em bolsa, os ETFs. Isso elimina o risco de você escolher a empresa errada, dilui a volatilidade, aquele sobe e desce, e te poupa o trabalho insano de ficar analisando o balanço a cada trimestre. Se você não quiser comprar o Ibovespa para investir em Brasil, ou se não quiser comprar o SP500 para investir no mercado americano, não tem problema. Dá até mesmo para você escolher as características que você quer investir e comprar um ETF que faz exatamente esse trabalho por você. Por exemplo, você pode escolher um ETF focado exclusivamente em boas pagadoras de dividendos, ou até mesmo focado em empresas menores com alto potencial de crescimento. E até mesmo pode escolher múltiplos fatores de qualidade, empresas com lucros consistentes, com baixo endividamento, e investir nesse fator qualidade. Tem ETFs para diferentes fatores, prontos para fazer esse trabalho por você por um custo baixíssimo. Eu preparei um guia gratuito de ETF com uma curadoria completa de algumas opções disponíveis aqui na Bolsa Brasileira para te ajudar a como enxergar esse novo caminho. O link para você baixar tá aqui na descrição. A Bolsa Lula não foi a primeira cesta temática que o mercado montou em cima de um discurso e certamente não vai ser a última. Toda eleição e toda nova moda produzem uma nova tese.
O nome e a promessa mudam, mas o final costuma ser parecido. Se você quer ajuda para montar uma carteira que não dependa de acertar previsões, que seja casada com seus objetivos, com seu prazo e com seu perfil, aplica para uma vaga no meu serviço de consultoria individual. O link está na descrição. E me conta nos comentários, depois da eleição de 2022, você apostou nessa tese cíclica também? Como é que ficou a sua carteira na época? Se esse vídeo te fez repensar como você escolhe seus investimentos, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de forma fácil e aplicável à vida real. E se você conhece alguém que vive comprando ação por causa de notícia, manda esse vídeo para essa pessoa. Te vejo no próximo.